Boa tarde. Então vamos abordar um tema que era para ser abordado na aula do dia 25 de maio, né? Da aula de modelagem. Só que por problemas da rede, né, não deu para fazer. Tá? E o teorema de fluxo são outra forma de representar sistemas, certo? Que são usados em software de simulação, por exemplo, o PSPICE, o PSIM, o ATM, certo? O ATP, desculpa. Ok? Está baseado na teoria de grafos, né? Teoria de grafos, né? Tá. A teoria de grafos é utilizada na computação, né, para construir bases de dados, né, e fazer estrutura de dados, né? Mas a gente pode aproveitar essa teoria para analisar circuitos elétricos, né? Sobretudo circuitos de grande porte, tá? Então, o propósito de fazer diagrama de fluxo é analisar sistemas que, ao fazer uma analogia elétrica, analisar no caso que o circuito fique muito grande, né? Muito gigante, tá? Ok? Então, diagrama de fluxo serve para analisar sistemas de grande porte, tá? Que por outros métodos seria muito difícil analisar, tá? Ok? Por exemplo, se quiser fazer por meio de equação de estado e der uma matriz gigante, uma matriz 20 por 20, 30 por 30, não vale a pena. Melhor trabalhar com diagrama de fluxo e daí trabalhar com as matrizes, né? Ok? Ok. Quais são os elementos do diagrama de fluxo? Temos basicamente dois elementos. Nos, tá? E os arcos, tá? Arcos, tá? Nos e arcos. Vou fazer a letra mais grande, né? Nos e arcos, né? Bom, alguns chamam os nós também de folhas, né? Folhas, né? Folhas. Alguns autores, alguns livros chamam de folhas, né? E outros chamam de galhos, né? Chamam de arcos, chamam de galho os arcos, né? Normalmente a pessoa da computação chama folhas e galhos, tá? Então formaria uma árvore, né? Formaria uma árvore de galhos e folhas, né? Mas a gente da engenharia elétrica vai ficar com nós e arcos, tá? Aqui na denominação, certo? Bom, os nós a gente utiliza para denominar as variáveis, tá? Denominar as variáveis, ok? E os arcos vamos utilizar para denominar as relações, tá? Certo? As relações. Certo? Então, por exemplo, posso ter aqui uma variável que posso chamar tensão, né? E aqui uma variável que posso chamar corrente, né? E a relação pode ser, por exemplo, 1 dividido por R, né? Então, como interpretamos esse diagrama?
o nó de chegada vai ser a saída, né? Então aqui definimos a saída corrente igual a relação vezes entrada, né? Ou seja, seria 1 vezes R vezes a entrada, né? Então a corrente seria a tensão dividida por resistência, tá? Ok. E, bom, o diagrama de fluxo podemos transformarlo para matrices, né? Então, aqueles simuladores tipo PSPICE, PSIM, trabalham com matrizes, né? Então, por exemplo, tem um sistema assim, né? Tem um sistema tensão, um CS, por exemplo, corrente, né? E daí tem uma tensão 2. Aqui, por exemplo, é R, né? E aqui retorna com menos R, por exemplo, né? E finalmente daqui temos uma corrente de saída. E aqui temos um sobre R, R2, tá? R1, R2. E além disso, aqui sumo uma fonte corrente que está entrando aqui, né? Vou chamar IA, tá? Aqui vamos chamar I1, né? I1, I0, tá? Então, naquele exemplo, posso montar uma matriz, né? Então, como monto matriz? Escrevo as variáveis do sistema, né? Tem a fonte, tem essa fonte aí, né? B1, tem a corrente IA, tem a corrente I1, tem a corrente, tem a tensão B2, tem a tensão, tem a corrente I0, né? Então, B1, IA, I1, B2 e 0. Essas são as variáveis, certo? E depois na coluna replico as variáveis B1, IA, I1, B2 e I0, né? E aí vou montando a matriz, como se fosse uma tabela, né? Como se fosse uma tabela. Então, aqui, aí, né? Certo? Então, esses daqui, essas variáveis horizontais, são as entradas, né? Entradas, né? E esta aqui são as saídas, né? As verticais são as saídas, ok? Certo? Então, como a gente preenche essa matriz? Estas são as saídas, né? Entradas e saídas. Então, olha só. A saída B1 com relação à entrada B1 vai ser unitária, certo? Porque é a mesma variável, certo? É a mesma variável, tá?
¿sí? A saída B1 em relação à entrada IA não tem, certo? Ok? Não tem, zero, né? Ou seja, não tem nenhum fluxo entrando nessa variável, certo? Né? Então, não tem nenhuma dessas variáveis entrando naquela tensão B1, certo? Então, I1 não entra em B1, B2 não entra em B1 e I1 não entra em B1, tá? Agora, o IA. O IA é fonte, né? Então, nenhuma variável vai ter um fluxo de entrada nessa variável, certo? Sim. Então, 0. IA com IA vai ser 1, né? O resto, 0, 0, 0, certo? Agora, I1. I1 se tem fluxo de entrada, né? Olha aí, no I1 está entrando B1, certo? Com a relação 1 sobre CS, né? 1 sobre CS. Logo, I1 vai ser B1 vezes 1 CS, né? Mas, bom, IA entra IA com seu valor total, né? 1, né? E não tem... e tem outra entrada que seria B2 vezes menos R, certo? B2 vezes menos R, né? E o resto 0, 0. Logo, I1 vai ser 1 dividido por CS vezes B1 mais 1 vezes IA menos R vezes B2, tá? Agora a saída B2, tá? A saída tensão 2. Que fluxo está entrando em B2? Está entrando apenas I1 R1, certo? Está entrando I1 R1, né? I1 R1, né? E não tem mais fluxo entrando, certo? Então o resto é 0, 0, 0, 0. Logo B2 vai ser I1 vezes R1, tá? Desculpa. Tem um erro, né? B2 vai ser igual a B2, né? E sim, né? E aqui tem outro erro, né? I1 vai ser igual a I1, certo? I1 é igual a I1, desculpem aí. Foi mal. I1 é igual a I1, certo? Mas bom, o computador ignora aquela relação I1 e 1, né? Ele assume que é a mesma variável, certo? Tá? Agora, finalmente, a variável I0 a única variável que está entrando em I0 vai ser B2 vezes 1 dividido por R2, né? Então, B2 vezes 1 R2, né? Bom, I0 vai ser igual a I0, né? 1, né? 0, 0, 0. Então, I0 vai ser B2 vezes 1 R2, tá? Então, o software ou o computador vai ignorar essa diagonal, tá? Essa diagonal unitária é ignorada, tá? É processado apenas os termos superior e inferior, tá? Ok? É assim que se monta uma matriz de um grafo, né? De um diagrama de fluxo. Então, basicamente, o simulador PSPICE ou Simulink é um processamento de multiplicação de matrizes, iteração de várias multiplicações e soma sucessivas de matrizes, tá? Ok? Ok. Bom, podemos obter diagramas de fluxo de diferentes fontes, tá? Podemos obter directamente un circuito eléctrico, podemos obterla a partir de un diagrama de blocos o podemos obterla a partir de una ecuación de estado, ¿cierto? Caso que se trabalhar com grafos, né? Certo? Então, vamos começar com diagramas de fluxo a partir de
de circuito, ¿no? Circuito. A partir del circuito, tá? Bom, o melhor jeito de aprender é fazendo exemplo, tá? Fazendo exemplo. Não existe assim um método universal, né? Tá? Mas o jeito é mais ou menos padrão para qualquer circuito. Então, qual é a ideia? A gente pode ter um sistema elétrico, mecânico, hidráulico ou térmico, né? Ou qualquer tipo, né? E a gente faz uma analogia elétrica. Uma vez feita a analogia elétrica, quando for muito grande, aí a gente pode passar para diagrama de fluxo para passar para matriz, certo? Ok, então imagine que qualquer analogia de qualquer tipo de sistema mecânico, hidráulico, térmico, de um circuito do tipo aí, né? Tem uma fonte de tensão, né? Aqui tem um resistor, R1, aí temos uma tensão B1, né? Vamos chamar isso aqui tensão B, né? Vamos chamar esse cara aqui uma tensão B. Tá? Então aqui tem B1, certo? B1, aqui tem um indutor que vai aterrar, né? L1, né? Aqui vamos botar um capacitor C1, né? E aí temos outro nó de tensão, tensão 2. E aí temos um capacitor aterrado, C2, né? E daí temos uma tensão 3. E aqui temos um indutor em série com um resistor, né? Aterrado. Então aqui vamos ter o que? Um indutor L2 e um resistor R1, R2, R3, né? E aqui botamos por exemplo, um amplificador. Imaginando que temos outro sistema aí, certo? Outro sistema que gera outra analogia, né? Que vai gerar uma capacitância equivalente, né? Capacitância equivalente, né? E aqui vamos ter uma tensão vamos chamar B4, um resistor R4, né? Tá aqui outro capacitor e um indutor, tá? C4 e L3. Aqui eu vou chamar a tensão de saída B0, tá? Então aquele sistema aí, imaginem que é uma analogia de dois sistemas de diferente natureza, tá? Ok? Hasta agora a gente trabalha normalmente com equações de Nernst, né? Aqui, quando passamos para diagrama de fluxo, é recomendável trabalhar com diagramas de... trabalhar com malhas, tá? Trabalhar com malha, ok? Então vamos trabalhar com malha. Vamos fazer aqui a malha, uma corrente I1, aqui uma malha corrente I2, corrente I3. Aqui não tem corrente para lá, né? Porque aqui tem um nó, certo? Tem um nó
y amplificador. Entonces aquí no circula corriente, ¿no? Y aquí va a salir una corriente, ¿no? ¿Cierto? Sí. Aquí va a ser una corriente que vamos a llamar I4, ¿no? I4 y aquí I5, ¿no? I5, ¿no? Aquí tiene un error conceptual, ¿cierto? No sé si notarán que tiene un error conceptual, ¿tá? Vou tentar corregir. Olha aqui. Na entrada do amplificador temos um ponto em paralelo, né? Então aqui a corrente é nula, tá? Aqui tem um elemento em série, então a corrente aqui também é nula, né? Na verdade aqui temos uma tensão, certo? Aqui temos uma tensão, certo? Então vou chamar isso aqui Bx, tá? E aqui vamos chamar uma constante K, certo? Lembra que quando temos amplificadores, né? Quando tem qualquer carga, né? Qualquer carga, né? E entra no amplificador de alta impedância, né? Aqui não circula corrente, então aqui passa a variável de 2 pontos, certo? Então para lá vai passar a variável de 2 pontos, ok? E se aqui na saída tiver um elemento em série, certo? Aqui a corrente vai ser nula e vamos ter uma variável de 2 pontos acá, certo? 2 pontos, tá bom? Ou seja, aqui Vx vai ser K vezes V3, tá bom? Por isso é importante dar uma lida na matéria, certo? Não esquecer disso, ok? Então aqui tem corrente I3, aqui tem corrente I4 e tem corrente I5, tá? Agora sim, vamos montar nosso diagrama de fluxo. Quando são circuitos grandes, assim, vale a pena trabalhar com fluxo porque diagrama em blocos ficaria gigante, né? E aí reduzir blocos ficaria bem complicado, por exemplo, para achar uma função de referência, né? E a equação de estado também ficaria gigante, porque olha, tem um, dois, três, quatro armazenadores, daria 4 por 4. Não é tão grande assim, né? Mas vamos. Então vamos começar por aqui, né? É conveniente trabalhar por malhas porque fica mais fácil, tá? Montar o diagrama de fluxo, tá? Mas quem quiser trabalhar por nó, também pode trabalhar com nó, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Vou analisar por malha. Olha aqui, a primeira malha, a corrente I1 posso terminarla pela diferença da tensão da fonte menos tensão 1, certo? Dividido por R1, né? Logo, a corrente 1 posso terminarla pela tensão menos a tensão 1 R1, certo? Sim. Ok? Para quem não entendeu, seria a tensão B menos a tensão 1, certo? Dividido por R1, certo? Aí. Logo a corrente 1 vai ser de R1 menos de 1 R1. Tá? Bom, esse aqui conheço. Esse aqui é variável, não conheço, então calculo.
essa variável então vai ser B1 igual. Aquele B1 vai ser a diferença de. Vai ser o quê? Vai ser L, certo? A derivada da corrente 1 menos a derivada da corrente 2, né? Sim. Aqui normalmente trabalhamos o diagrama de fluxo no plano de Laplace, tá? Laplace, certo? Porque a ideia é obter, por exemplo, função de transferência, né? Função de transferência, né? Bom, calcular outros parâmetros, né? Então, no plano de Laplace, essa equação fica Ls vezes I1 menos I2, certo? Logo a tensão 1 é igual a quê? A LSI1 menos LSI2, tá? Ok. Temos essa equação aqui, temos essa equação aqui. Bom, I1 já calculei, I2 não conheço, então calculo I2, tá? I2 é a diferença entre tensão 1 e tensão 2, passando por um capacitor, né? Passando por um capacitor, né? Então, a corrente 2 vai ser 1 sobre C integral da tensão V1 menos V2, certo? Dt. Passando para Laplace. I2 igual a tensão 1 dividido por CS. C1S, certo? Menos tensão 2 dividido por C1S, tá? Essa equação daí, tá? Ok. Tensão 1 conheço, tensão 2 não conheço, então calculo. Tensão 2. Tensão 2. Alguém percebeu o erro? Bom, na verdade a corrente num capacitor é C vezes a derivada da tensão 1 menos a derivada da tensão 2, certo? Dt, certo? Passando para Laplace, vamos ter CS vezes tensão 1 menos tensão 2, tá? Ok. Logo I2 vai ser tensão 1 CS menos tensão 2 CS, tá? Agora sim.
Agora sim. É isso, gravar vídeo depois da aula não é legal. Bom, tensão 1 conheço. Certo? Tensão 2 não conheço, então tenho que calcular a tensão 2, né? A tensão 2 posso calculá-la como a corrente I2 menos I3 passando por um capacitor, né? Então a tensão 2 vai ser 1 sobre capacitor 2 integral da corrente 1 menos corrente 2 menos corrente 3, certo? dt, né? Passando para Laplace, vai ser I2 C2S menos I3 C2S, tá? Ok. I2 conheço, I3 não conheço, né? I3 não conheço. I3 posso terminá-la pela diferença de tensão passando pelo resistor 2, certo? Então, a corrente I3 vai ser a tensão 2 dividido por R2 menos tensão 3 dividido por R2. Sim? Tá. Tensão 2 conheço, tensão 3 não conheço, né? Tensão 3. Tensão 3 seria a tensão no indutor 2, né? Mais a tensão no resistor 3, né? Então, tensão 3 é igual a quê? Vai ser L2 vezes a derivada da corrente 3 menos a derivada da corrente 4. Mentira. Só corrente 3, né? Tá vendo aqui? Aqui não circula corrente, né? Aqui é como se tivesse uma terra, né? Certo? Aqui é como se tivesse uma terra virtual. Sim? Então simplesmente L2 vezes DI3 dt, né? Passando para Laplace. A tensão 3 vai ser L2 vezes S vezes I3, tá? Ok. Grabar aula después de aula, no recomendo, no es buen negocio, cara. Fica errando ni cavalo. Tá. Agora, vamos terminar Vx por um elo, né? Então temos que Vx seria o elo, né? Vx vai ser K vezes tensão 3, ok? Px é K vezes tensão 3, sim? Bom, a corrente 4 vai ser a diferença entre Vx e V4 passando pelo capacitor 3, né? Então, a corrente 4
vai ser a capacitância 3 vezes a derivada da tensão Bx dt menos a derivada da tensão 4, né? dt, né? Aplicando Laplace, vamos ter que I4 é igual a C3S vezes Vx menos C3S vezes tensão 4, né? Bx conheço, B4 não conheço, né? Tensão B4. Tensão B4 vai ser a corrente I4 passando pelo resistor 4, né? Menos a corrente I5 passando pelo resistor 4, certo? Sim. I5, não conheço I5, né? Vamos, I5 posso calcularla a partir da diferença entre B4 e B0 passando por C4, né? Então, I5 igual capacitância 4 derivada de V4 dt menos derivada V0 dt, né? dt, né? Aí, aplicando Laplace, I5 S4 vezes S vezes V4 menos C4 vezes S vezes tensão de saída, né? E finalmente temos a corrente, a tensão B0, né? A tensão B0 a gente não calculou ainda, né? Então B0 vai ser simplesmente a corrente I5 passando pelo indutor L3, né? Então vai ser L3 passando pela corrente I5, né? I5 dt, né? Aplicando Laplace, temos que a tensão de saída vai ser L3S vezes corrente 5, tá? Então a gente fez todas as equações, ok? Então a ideia é essa, ir escrevendo as equações uma por uma, tá? Quando tenho uma variável desconhecida, voy calculando. Otra variável desconhecida, voy calculando, tá? Tá? E que mais? Isso aí, né? Tá? Ok, vamos montar o diagrama de fluxo, tá? Olha aqui, temos a fonte. A fonte seria uma variável, certo? Ok? A fonte B seria uma variável. Então aqui tem a variável B, ok? Tá, aí vou ter a corrente I1, certo? I1, né?
en función da tensão B1, né? B1 y B1 está en función de I1 y de I2, né? I2. I2 está onde? I2 está aí. I2 está em função de B1 e de B2, né? B2. B2 está onde? Está aqui, está em função de I2 e I3. I2 está aqui e 3 desenho aqui, né? Não sei se entendem a lógica, vamos vendo a equação de cada variável. I3, olha I3, está entre B2 e B3, né? Certo? B3 está entre... é diretamente vindo de I3, certo? Vem diretamente de I3. Ok, depois tem o Bx, que depende de B3, né? Bx que depende de B3, né? Depois tem I4, que depende de Bx e de B4, né? Então, temos I4 aqui, né? I4 depende de Bx e de B4. Bx e B4 aqui, né? Variável B4 está entre I4 e 5. I4 está aqui, falta I5, né? I5, né? E I5 está entre B4 e B0. B0 está aqui, né? B0, tá? Então, olhem, sigo na sequência lógica, né? Tensão corrente, tensão corrente, tensão corrente, tensão corrente. Bom, tensão, tensão devido ao amplificador, né? Depois tensão corrente, tensão corrente, tensão, tá? O amplificador pode quebrar esse padrão, né? O resto manter um padrão tensão corrente, tá? Então, olhem aqui. A corrente I1 vai ser a fonte dividido por R1, certo? A fonte dividido por R1. Então a relação aqui seria a fonte vezes um R1, certo? Ficou feio, né? Um R1, né? Menos a tensão B1 dividido por R1, certo? Então aqui vai de B1 para I1, né? Com menos um R1, tá? Agora a tensão B1, olha B1. B1 vai ser Ls vezes I1, né? Vai ser Ls vezes I1, né? Então I1 está aqui, né? Então B1 vai ser Ls vezes I1 menos Ls I2, né? Menos Ls I2, né? Então aqui vai menos Ls, né? Então B1 vai ser LSI1 menos LSI2, tá? Agora, a próxima variável, I2. I2 está aqui. I2 vai ser B1 vezes CS, né? B1 vezes CS, C1S, certo? Menos V2 vezes C1S, certo? Menos C1S. Ok? Ok, próxima variável. Tensão 2. Tensão 2 está aqui, né? Vai ser I2 dividido por C2S, né? I2 dividido por C2S, né? Menos I3 dividido por C2S, né? I3 dividido por C2S, né? Tá?
Próxima variável, I3. I3 vai ser B2 dividido por R2 menos B3 dividido por R2, né? Então vai ser B2 dividido por R2, né? I3 igual B2 dividido por R2 menos B3 dividido por R2, né? Menos un R2, tá? Próxima variável, B3. B3 está aqui, né? B3 vai ser L2S menos L2S, né? I3, né? L2S I3, né? L2S, tá? Daí Bx vai ser K vezes B3, né? Bx vai ser K vezes B3, certo? Agora I4 é C3SBX menos C3SB4, né? Então I4 é Bx vezes C3S, certo? Menos V4 C3S, né? Menos C3S, certo? Então, corrente 4 é Vx vezes C3S menos V4 vezes C3S, tá? A próxima variável, I4. I4 é I4R4 menos I5R4, né? Então vai ser I4R4 menos I5R4, né? R4, certo? Daí I5 vai ser B4 vezes C4S, né? C4S, né? Menos B0 C4S, né? Menos C4S, né? E atenção, B0 vai ser L3S vezes I5, né? Então B0 vai ser L3 vezes I5, tá? Ok? E aí posso ter aqui um ganho unitário, né? E aí tem a saída, né? Ok? Então assim que se faz o diagrama de fluxo a partir de um circuito que pode vir na analogia de qualquer sistema, tá? A matriz fica com você, tá? Você monta a matriz. Tá bom? Tá bom. Bom, diagramas de fluxo também posso obter a partir de equações de estado, tá? Então, vou usar a mesma metodologia. A partir de um exemplo, vou explicar como se faz, tá? A partir de equações de estado, né? Sim. Ok. Então imagina que tem a seguinte equação de estado. Tem aqui x1 derivado, x2 derivado, x3 derivado, né? Igual x1, x2, x3. Aqui vamos ter 2, 0, 1, 3, 1, 0 e 6, 0, 7, tá? Mais 0, 1, 0, uma fonte externa, força, por exemplo, né? E a saída y vamos chamar
y1, y2 vai ser igual a 2, 2, 0, 1, 0, 1 vezes x1, x2, x3 mais 1, 0, f, tá? Então temos essa equação de estado, tá? Então, primeiro a fazer, a gente obtém as equações daquele sistema, tá? Então, a primeira equação seria x1 derivado, mas trabalhamos no plano S, né? No plano S. Então, vamos ter x1s, igual a 2x1 2x1 mais x3, né? X2s vai ser 3 vezes x1, né? Mais x2 mais 0x3 mais f, né? Agora x3s vai ser x3s vai ser 6x1 mais 7x3, né? E a saída tem y1 igual a 2x1 mais 2x2 mais f. E a saída 2 vai ser x1 mais x3, tá? Daqui posso deduzir que x1 vai ser 1 sobre s vezes 2x1 mais x3, certo? Mais x3. Daqui posso deduzir que x2 vai ser 1 sobre s vezes 3x1 mais x2 mais f, certo? E da terceira equação posso deduzir que x3 vai ser 1 dividido por s vezes 6x1 mais 7x3, tá? Ok? Então vamos trabalhar com essas equações daqui e essas equações daqui, tá bom? Para obter o diagrama de fluxo, certo? Então vamos lá. Temos x1, x2, x3, f, né? Vamos lá. Olha aí. x1 vai ser 1 sobre s vezes 2x1, né? Então ficaria aí x1 multiplicado por ele mesmo, ¿cierto? Multiplicado por ele mismo con la relación 1 sobre s veces 2, ¿no? Entonces sería con la relación 2 sobre s, ¿tá? Mais x3, ¿no? Mais x3, ¿certo? Com ganho unitário, ¿certo? x2 sería ele mismo, ¿certo? Ele mismo mais 3x1, certo? Mais 3x1, né? Mais f, né? Mais f, ok?
Agora x3. x3 seria 6x1, né? Seis x1 mais 7x3, né? Sete x3, né? Dividido por S. Isso aqui dividido por S, né? Dividido por S. Isso aqui é dividido por S. Isso aqui é dividido por S, né? E aquele 3 dividido por S. Tá? Sim. Agora a saída, né? y1 y1 vai ser 2x1 mais 2x2, né? 2x2 mais f, né? Mais f, né? Ficou bem estranho, né? Mas vamos. Esse seria y1, né? E y2 vai ser x3. y2 é x1 mais x3, né? x1 mais x3, certo? Ok? Esse seria um diagrama de fluxo para essa equação de estado, certo? Certo. Tá. E finalmente temos a equação de estado a partir de diagramas de blocos, tá? A partir de diagramas de blocos, ok? Bom, a partir de diagrama de blocos é praticamente direto, tá? É praticamente direto. Só que temos que tomar alguns cuidados, tá? Por exemplo, temos o seguinte diagrama, né? Temos G1, temos G2, temos um sumador, né? Aqui retorna com H1. Aqui alimenta, né? Referência, né? Menos mais, né? Daí vamos ter G3, G4, daqui vai para cá e daqui vai para cá, né? Menos, menos, mais, né?
Y de aquí tenemos un bloco Y5, ¿no? Que vai somar aqui, né? Soma, né? E além disso, soma uma perturbação, né? Soma uma perturbação, certo? Tá bom? Então, vamos supor que temos variáveis R. Aqui vamos inventar variáveis, né? Aqui vou ter x1, por exemplo, x2, x3. Vamos deixar sem variável, tá? Vamos deixar sem variável. Tá? Assim. Bom, é direto em que sentido? Que o R é uma variável, certo? O R é uma variável, certo? A saída do G1 seria outra variável, certo? A saída do G2 seria outra variável, sim? Né? Então a relação aqui seria G1 e G1, certo? G2. Vamos supor que essa variável se chama x1, essa variável se chama x2, tá? Então esse aqui vai ser x1 e esse aqui vai ser x2, tá? E aqui retorna com H1, certo? Retorna com H1, né? Menos H1, certo? Menos H1, tá? O que acontece? Cada vez que temos um sumador, a gente deve separar com um ganho unitário, tá? Olha aqui, essa variável também é x2, certo? Mas antes do sumador eu separo, tá? Com um ganho unitário, tá? Separo com um ganho unitário e novamente tem x2 aqui, né? Tá? Agora fazemos blocos de aqui, né? Temos... Vou chamar isso aqui x3, né? x3, isso aqui vamos chamar x4, né? Aqui na saída, né? Então, olha só. Aqui tem x3, certo? Então, entre x2 e x3 tem x3, certo? E entre x3 e x4 temos x4, certo? X3 retorna a x2, certo? X3 retorna a x2 com um ganho unitário, certo? Esse aqui, né? E daqui retorna a x2, né? x4 retorna a x2 com um ganho unitário, certo? Como entra subtraindo, seria menos 1 e menos 1, tá? E temos outra entrada aqui que seria o P, certo? E que mais? Daqui sai outra relação, né? Que chega a P, né? E como chega somando, deixa positivo G5, tá? Sim. Aqui, como tem outro somador, eu separo com um ganho unitário, tá? E aqui temos P de novo, temos x4 de novo, tá? Ganho unitário, tá? Aqui temos outro somador, separamos com um ganho unitário, tá? E isso continua sendo R. Tá? Então esse seria o diagrama
diagrama de fluxo a partir do diagrama de bloco, tá? Então importante remarcar que a conversão é direta, certo? O bloco é fluxo, né? E variável é não, né? E o mais importante é que cada vez que tiver um sumador, vocês separam com ganho unitário, tá? Porque se você utiliza os algoritmos para resolver o sistema ou para achar a função de transferência, né? Esses algoritmos vão falhar se vocês juntam esses nós, tá? Se não separam com um não unitário, esse algoritmo vai dar resposta errada, tá? Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então continuamos depois na próxima aula, tá? Seria só, tá? Abraço.